Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil. As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa. O seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente! Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. O meu entrevistado de hoje tem doutor até no nome. É o Dr. Boro, conhecido também por Fernando Warpechowski. Eu não sei se é mais fácil falar Dr. Boro ou Fernando Warpechowski. Ele é nutrifisiologista vegetal. E o tema da nossa prosa será atenção aos cuidados nutricionais das plantas. Fernando, como é que você está, meu amigo? Tudo bem, ótimo, graças a Deus, bem. Trabalhando bastante, faz parte da vida, né? Mas você é um daqueles casos raros em que tem poucos na sua área de atuação, os poucos são extremamente exigidos, né? Existem poucos mesmo, até porque na área da agronomia, essa área é a área mais difícil, né? O pessoal tem que ter muito estudo, tem que conhecer muito. Então a juventude hoje gosta de ter tudo muito meio pronto, tabelinha. Copia e cola ali e tal. Eu Ctrl-C, Ctrl-V, né? Tem muito disso aí. Então o pessoal acha mais fácil essa outra área, né? E a minha área é mais difícil. Eu, por exemplo, sou chamado geralmente divino para apagar incêndio, né? Onde os problemas estão grandes, chamo o cara especialista para ver o que está acontecendo e arranjar soluções na minha área nutricional. Você é igual o bombeiro, quando te chama é porque a coisa já está complicada, é isso? Exatamente. E eu atendo, viu, divino, o Brasil, né? Eu estou aqui no Mato Grosso, em Cuiabá, então atendo Você mora em Cuiabá ou você só está em Cuiabá? Não, eu moro em Cuiabá. Moro em Cuiabá faz 6 meses, até pela logística. Antes eu estava mais ao noroeste do Mato Grosso, em Sapezal, mas quando voltou agora a movimentação pelo mundo, pela pandemia, parou essas restrições, e eu comecei a voltar a atender os outros países. Então, Cuiabá a Sapezal são 540 quilômetros. Então, eu perdi um dia para ir até Cuiabá, pegar um avião para um outro país, depois perdi um dia mais para voltar. Então, eu fiquei aqui e daqui eu vou atender os produtores daqui. E quando eu tenho que viajar, por exemplo, eu faço a cada 45 dias a um mês, eu vou ao Peru atender um grande produtor lá, claro, de uva. É um grupo chileno que planta 2.400 de uva de mesa, 320 hectares de mirtilo e 120 de limão. Eu faço todo o apoio para a equipe lá, nutricional. Cheguei lá anos atrás, antes da pandemia, e fui modificando a adubação deles para atingir teto produtivo. E eu tive uma grande felicidade lá, porque quando eu cheguei lá, eles colhiam na uva em 2.400 hectares, 3.700.000 caixas. O ano passado colheram 8.500.000 caixas. Somente com ajuste nutricional que você conseguiu fazer? Eles tinham falta de conhecimento e erravam algumas coisas, entendeu? Não? E quem me chamou para me atender lá foi um brasileiro que eles buscaram aqui, Petrolina, e foi para lá, e aí ele viu a necessidade, me chamou lá, entendeu? E ele faz uma parte de suporte a parte de manejo, e eu faço a parte nutrifisiológica. Então, o que põe e o que não põe lá tem que passar pela minha né, visão. E claro que o próprio eu tenho... Claro, no início não foi fácil mudar, porque era um agrônomo chileno, um brasileiro lá, dizer como é que faz. E hoje, claro que eu faço isso. Então eu viajo. Se você entrar no meu Instagram lá, no meu Instagram você vai ver todo o meu percurso que eu faço de trabalho lá, para ver o trabalho que tem. Além do Chile, você atende também outros países, né? Não, Peru, não atendo Chile, eu atendo Peru. Oh, desculpa, eu falei Paraguai, Chile, mas é Peru. Agora Peru, Paraguai, e vou atender também Equador, agora vou lá ver um pouquinho de manga e abacate, e República Dominicana, querem ver, eu não sei se eu vou ainda por causa da minha agenda, ver um negócio de laranja lá também, uns caras que eram do Brasil foram para lá, e o México também queria dar suporte, mas eu vou ter que restringir, eu sou um. Eu acho que você vai ter que comprar um avião para você, viu? Esse negócio de aeroporto, você vai... O problema é que tinha que fazer uma máquina para duplicar eu, não era?
Fazer uma Fernando, duplicação. fora isso tem o Brasil, né? Que te quer por todo canto, não é isso? Exatamente. Então, é essa parte. Então, eu faço muito disso. Inclusive, viu, Divino, para melhorar também a transmissão de conhecimento, hoje eu dou consultoria e assessoria para alguns. Então, vou no campo, vou lá que nem ontem eu estive olhando algodão, entendeu? Eu tenho um volume. Eu restringi um pouco do ano passado para esse ano, porque a minha médica disse que eu tinha que limitar meu sol, né? Me deu uma pequena manchinha pré-cancerígena no braço e não, tu tem que reduzir teu sol. Então eu voltei ao que eu fazia antes, que era palestra, treinamento, assessoramento, e eu gosto de campo. E o problema é que eu gosto de campo e eu não sou muito de me proteger por natureza. Então, eu vou lá meio ia na boa, né? E agora eu tive que segurar as pontas, né? Então, essa parte aí. Então, eu faço lá, identifico o que tem, e eu trabalho com ferramentas também para isso, entendeu? Para fazer. Você falou aí Que as técnicas. ferramentas são essas que você trabalha? Ó, vou te dar um exemplo. Em geral, os técnicos, eles trabalham, vão lá, tiram análise de solo, uma empresa ou Hum, eles, mandam no laboratório, pegam essa análise de solo, né, e fazem uma recomendação. Mas essa recomendação nada mais é que um chute calculado, tá? É um negócio, porque você põe no solo, muitas vezes a planta não pega aquele que está lá. Ou você vai analisar o solo e diz que não tem, e a planta acha maneira lá de tirar de algum lugar aquilo lá. Então, como é que eu posso avaliar que tem? O exemplo é nosso, nós vamos no médico, né? O médico, a primeira coisa que faz é um exame do sangue da gente. isso, exatamente. Eu faço o exame da folha. Eu poderia fazer também exame de outras formas. Por exemplo, fazer lá do pecíolo, né, a seiva, a análise de tecido. Só que a análise de seiva, ela é estática do momento. Entendeu? Ele dá uma Hum, foto daquele momento. A daquele folha momento. dá a folha te dá o volume total que está armazenado. Então O são duas filme, ele ferramentas. te dá o É um filme, a filme, folha. exatamente. O que que você faz que os outros não fazem? Exatamente. É isso que eu Por que que seu faço. trabalho é tão bem sucedido assim e os outros não estão no mesmo patamar? O que que é? E aí eu faço análise do grão também, ou por exemplo, do algodão, do caroço da fibra ou das frutas. Então eu uso um parâmetro solo, folha, produto final. Eu uso 3 parâmetros. E eu analiso isso de uma forma nutrifisiológica. O que quer dizer assim? Eu não analiso de uma forma numérica. Numérica por quê? Se você pegar, por exemplo, uma análise e vai lá, você analisa a folha lá e está faltando tal nutriente. Vamos te dar um exemplo, vamos falar de, né, podia falar de bora, depois vamos falar de cobre. Aparece lá que o nível de cobre está baixo. O que vai ocasionar na planta essa carência de cobre, entendeu? O que vai ocasionar? Hum, E como eu posso minimizar para esse ano, se é possível, mitigar, diminuir esse problema e corrigir esse problema para as culturas subsequentes, entendeu? Então o pessoal faz o seguinte, ele tira a análise, faz uma recomendação, põe. Pega a análise de novo, ele acerta os mesmos acertos e erra os mesmos erros com a análise, só usando a mesma coisa, entendeu? Não. E na folha eu já estou, o que, que é? Eu sempre falo assim, eu faço uma analogia interessante. É que nem bater um pênalti. Você tem o gol lá, o goleiro, né? O gol tá lá e tem a certo. bola. A bola é a tua recomendação. Hum, Quando tu faz sua análise de solo, Divino, você fecha os olhos e chuta. Tu sabe onde é o gol. certo. Se bater em palma, tu fez gol. Se o goleiro defender ou quebrou os vidros, você errou. Entendeu? Mas você não Correto. sabe onde você chutou e acertou ou errou. Tu sabe se tu fez gol ou não, que é a produtividade. Quando tu faz a análise de folha, você já abre um olho. Tu já chuta sabendo que tu vai chutar. Tu pode errar também, porque tu pode ser um pé de pau. E quando tu faz a análise de grão, você já sabe para que lado o goleiro atira. Que atira. Então você é muito ruim se você não acertar, entendeu? Não. Você tem parâmetros de uso mais eficazes. Por isso que eu levo vantagem. Entendeu? Levo Fernando, vantagem. deixa eu entender uma coisa aqui. Você pode ser chamado de um nutricionista de planta? Claro, eu sou nutricionista de planta. Eu sou um nutricionista ligado à fisiologia, de como ela funciona. Então, eu sou um Mas nutrifisiologista. lá no início do nosso bate-papo, eu te chamei de Doutor Boro. Uhum. Por que que você é conhecido como Doutor Boro? Eu vou te dar uma síntese. Quando eu estava na faculdade, meu irmão formou agronomia e veio para o Mato Grosso.
E ele começou aqui a plantar soja. E quando eu vim para cá, eu fui olhar as lavouras, estava no último semestre da faculdade, e aí tinha 2 agrônomos, um agrônomo que ia para o campo, outro ficava. Então, meu irmão um dia ia ficar no escritório, mas eu sempre ia no campo, e um dia eu fui com o Nico, um agrônomo lá, chegamos numa área que tinha um japonês, numa lavoura no meio do cerrado. Ele vinha com o cruzador, parecia um quero-quero batendo asa lá, aquele cruzador no meio do cerrado. Aí eu pedi para ele que tu está aplicando micronutriente. Quê? Professor meu da faculdade na época, que hoje dá palestra de micronutrientes, na época dizia que micronutriente era picaretagem. Entendeu? A gente trabalhava com isso. Bateu pesado, hein? Picaretagem é forte. Aí o que eu fiz? O seguinte, quando eu vi aquilo lá que o cara aplicou, uns dias depois eu fui lá olhar e vi a diferença. Entendeu? Eu vi a diferença. Entendeu? Eu vi aquela diferença. E aí, quando eu cheguei a ver essa diferença, eu digo, não, eu voltei para a faculdade e comecei a estudar aquilo ali. Entendeu? Mas isso foi em que ano, Fernando? Isso em 1982. Em 82, acho que ninguém falava de micronutriente. Muito pouco. A recém estava começando, viu, Divino, os micronutrientes de primeira geração, que era sais. Fazia mistura de sais e aplicava. Já estava começando a entrar o chamado segunda geração, que eram os quelatizados, entendeu? Não? Certo. E aí veio agora a terceira geração com aminoácidos, veio os produtos mais evoluídos, e agora já chegou os 4.0, que muitos deles são picaretagem evoluída. Então, aí, Epa! Olha a fala do professor lá atrás, hein? Vai que aparece um japonês aí no meio do negócio. Não, mas tem de tudo no mercado. Tem coisas boas e tem coisas ruins, tem oportunista. Mas aí eu voltei a estudar. Quando eu voltei a estudar para a biblioteca, eu comecei a estudar todos os micronutrientes: boro, cobre, manganês, zinco, ferro, entendeu? E eu notei que o nutriente-chave era o boro, entendeu? Por quê? O que o boro tinha de diferente dos outros elementos? O boro é o primeiro na sequência biogênica. O que é isso? Quando uma plantinha, você põe uma sementinha no solo, lá ela vai germinar, não é isso? Isso. Vai germinar e vai crescer. Então, tudo que vai fazer os processos de germinação está dentro do DNA lá da sementinha, da célula da sementinha. Certo. E ele tem que executar isso, transmitir o que está acontecendo. E correto. boro é um elemento que faz a síntese de um elemento que ajuda na replicação do que está escrito no DNA. O DNA tem adenina, guanina, citosina, timina, os parzinhos. 3 parzinhos desses, como se fosse uma palavra, e um DNA e um cromossoma pode ter mais de 4 mil livros de 500 páginas escritas com isso. Então, vai executar. Agora, está escrito lá um processo de uma síntese. Então, lá no núcleo, vai lá e faz uma cópia disso, chama-se RNA. Copia o que está escrito. O DNA tem adenina, guanina, citosina, timina. No RNA, muda a timina e faz uma uracil. Então, tudo que é DNA tem timina e tudo que é RNA tem uracil. E para sintetizar uracil tem que ter boro. Então, se não tiver boro, não faz a cópia do que está escrito, não executa. Então, é o primeiro elemento na sequência biogênica. Entendeu? Em que momento que caiu sua ficha para isso? Quando eu li uns artigos em inglês que um professor falava que a síntese de uracil precisava de boro. Aí me caiu minha ficha. Entendeu ou não? Aí eu fui pensando, mas quem é que eu começo? Um exemplo, tu tem o teu carro, né? Tu tem o carro aí, tem motor, tem tudo lá. Mas tu chega lá no carro, pode ter combustível. Tu vai ter que ter o quê para ligar? Na chave. A chave. Tu chega lá, gira o boro é essa chave. É a então. chave para você ligar ao processo. Então, se você não tem o boro, você não tem a chave. Entendeu? Não tem a chave. E para todos os seres assim. Pois é, mas o excesso de boro também é ruim ou não? Como excesso de cachaça, excesso de água a gente afoga, né? Porque daí no rio tá cheio de água, tudo é excesso. Entendeu? Excesso de qualquer coisa é ruim. Claro, excesso de qualquer um. Tem que ter doses correspondentes isso, entendeu? Não adianta chegar no teu carro lá, tu tem sido uma chave, tu vem com 100 chaves, não te adianta. Tem que ter a chave correta no processo. Então aí eu comecei a estudar, comecei a palestrar, fazer teste. E quando o advento da internet, coisa e tal, eu comecei a dar palestra muito sobre isso, aí eu virei Fernando Boro. Eu na minha vida, Divino, eu já fiz mais de 3.000 palestras. Quando eu cheguei a 3.000, eu parei de contar, entendeu? Certo. Então, eu fiz mais de 3.000 palestras sobre boro. Então, por exemplo, aí no Goiás, eu dei umas 10 palestras já em Goiás, né, só sobre boro.
entendeu? Em vários lugares aí, entendeu? Catalão, todo lugar aí de Jataí, Rio Verde, por aí, todas as regiões aí eu já falei sobre esse elemento. E quando você fala para o produtor rural a respeito do boro, o que você pretende que ele mude no comportamento dele e o que acontece na prática? Primeira coisa é o seguinte, você como profissional tem que mostrar para ele a necessidade, entendeu? Não? Certo. Criar aquela necessidade, primeiro aspecto. Mas veja, bora é a primeira chave, entendeu? Agora, o que ele participa mais na planta? Eu vou te citar rapidamente o que ele funciona mais, entendeu? Não? A Hum, parede celular da planta, vamos supor que fosse uma parede. A parede celular era composta com pectatos de cálcio, que é a parede de cálcio, que nem nossos ossos. Só certo. que cálcio, pectato de cálcio é duro, entendeu? Uhum, E boro dá elasticidade e flexibilidade. Então, uma planta que tem cálcio bom, ela é firme. Quando ela tem boro, ela fica elástica e flexível, entendeu? Não? Então, ela certo. suporta mais. Então, crescimento de raiz. Quando tem boro baixo, a raiz fica curta, tá? E quebradiça. Quando ela fica embora, ela fica longa e flexível. Então imagina uma raiz profunda, aí no Jataí ou aí no Rio Verde começa a faltar chuva. Aquela Certo. planta com poro baixo, ela vai estar com a raiz superficial. Aqui está com a raiz mais profunda, então aí parou a chuva, aquela lavoura começa a sofrer com falta de boro e a outra está ainda pegando água lá embaixo. Entendeu? Você nem respondeu minha pergunta ainda, eu já tenho outra aqui. Já vou dar na sequência, que você responde a anterior e já responde a próxima também. Esse quebramento de haste que tem acontecido aí no Mato Grosso, tem alguma coisa a ver com boro ou não? Inclusive, eu fiz uma entrevista uma vez para uma moça aí de Rio Verde, Sucesso no Campo, lembra da pessoa lá do Sucesso do Campo? É a Falando Fabélia, amiga minha, gente boa eu demais da tenho, conta. tu vai lá, tem um podcast sobre isso. É Quebramento mesmo? sim, quebramento do ano passado, nem desse ano, do ano passado, Olha só. quebramento de haste e também anomalia das vagens, também é relacionado a isso. Só que a anomalia é a seguinte, é boro, flexibilidade, e a planta para ser flexível precisa de boro. E aí ela precisa lignificar. Lignificar é quando uma planta sai da característica molinha verde para ficar madeira, entendeu? É Uhum, lignificação. Quem faz a lignificação é o seguinte, para tu entender o que é a lignificação. Imagina se pega a tampinha de garrafa, né? Tampinha de garrafa ali e certo. coloca assim, como se fosse uma do ladinho da outra. Quando essas tampinhas chamam-se fenóis, entendeu? Fenóis. Então são vários Certo. fenóis. Para sintetizar um fenol precisa de manganês. Agora, para soldar um fenol no outro, entendeu? Que é a lignificação, precisa de cobre. Então, se eu tenho boro baixo, manganês baixo e cobre baixo, a minha planta quebra. Entendeu? Quebra Muito no bem, processo. Tá? entendi. Entendeu? E vagem também. A vagem, imagina uma Uhum, vagenzinha. A vagem cresce primeiro, depois o grão cresce. A vagem fica grande já e cresce. Tu uhum, imagina uma vagem que fica de um tamanho e ela é inelástica. Começa a crescer o grão dentro, ela vai começar o quê? Rachar, a ver fenda. entendi, E entendi. ela não lignifica, porque falta Uhum. cobre e manganês. Entra água e ela apodrece. Apodrece. Agora, deixa eu voltar lá na pergunta anterior que eu tinha feito para você. Você vai na palestra, você conta isso para os produtores. O que você espera que aconteça, né, na prática e o que realmente acontece? Vamos para falar de expectativa e realidade. Eu vou te dar um exemplo. Tu sabe, os meus clientes, exceto a área nova que eles estão abrindo, que Hum, eles não conseguiram fazer as correções de bora e micro, eu tenho esse problema. Os outros não têm. Eu não tive quebramento de vagem, quebramento de aço nos meus clientes agora. Não tive problema de anomalia das vagens. Claro, uma outra vagem aparecendo, porque ainda não corrigiu os níveis, entendeu? uhum. Mas o que acontece muito divino é o seguinte: todo mundo quer achar um produto milagroso. Então, haja um fungicida que combate isso, sabe? Entendeu? Querem achar algo que fosse divino, que É, fosse milagroso. na verdade não existe um milagre, né, Não, exatamente. Fernando? Então, eu trabalho com a nutrifisiologia. Cara, quando eu cheguei no Peru, qual é que foi o primeiro alimento que eu corrigi? Bora. Bora. Qual é que é o alimento que eu mais cuido lá? Bora. Entendeu? É um alimento que eu mais cuido, porque eu sei do problema.
entendeu? Então, Pois é, mas agora, tem alguma coisa a ver, com o tipo de solo que tem eu lá, vou, eu ou vou, não tem nada a ver com o tipo de eu solo? vou te explicar o problema do boro. Nós temos os nutrientes, eles são divididos em cátion e ânions, para tu entender. Cátion que tem carga Certo. positiva, que nem cálcio, magnésio, Uhum. potássio, zinco, cobre, magnésio e ferro. E os ânions é fósforo, enxofre, molibdênio e boro, ele é um intermediário, não é positivo nem negativo. Eu chamo que ele é meio bichornado o negócio ali. É um metalóide, um elemento de ligação. Por isso que é ligação. Silício também é. Então é ligação. Então o boro, quando está no solo normalmente, ele não tem carga elétrica em meio ácido. Então qualquer coisa lava, ele é perdido muito facilmente. Então ele fica carente muito facilmente. Ele Isso é lixivia? lixivia, elementos que mais lixivia junto com nitrogênio. Só que o nitrogênio pode ser positivo e negativo, pode ser nitrato e amônio, entendeu? Mas Uhum. o elemento. Então o que acontece? O nosso solo são pobres. Mas como é que ocorria antes? Aqui tinha mata, por exemplo, nas áreas da mata, o boro ia lá embaixo, a raiz pegava lá embaixo, puxava para cima, que ia nas folhas, caía lá Puxava para embaixo, cima. puxava. Entendeu? O cerrado Entendi. é a mesma coisa. O cerrado, uma planta de cerrado, ela tem 1,5 m para cima e tem 15 metros para baixo. Entendeu? Quando tu vai abrir mares cerradas, não te preocupa com a badeira de cima, te preocupa com a raizama que vai sair daí, que não tem Isso fim. mesmo. Entendeu? Então reciclava. Além disso, o calcário não dá pau no boro também. Entendeu? Não? Quando tu faz calcário, o calcário, assim, o boro tá com carga zero ali, protegidinha. Uhum. Quando tu põe calcário, você pega e leva o pH e esse boro cria uma cargazinha. E o alumínio do solo e da argila, que é recém está sendo neutralizado, ele vai lá e captura o teu boro. Então já tem pouco, e o alumínio da argila e do livre do solo te prende mais boro ainda. Então cai mais. Pois é, como é que faz então? Porque estão colocando umas cargas altíssimas de calcário, principalmente em solos de abertura, né? Sim. Estão colocando lá, sei lá, 10 Tá? toneladas, 13 toneladas. Como manejar isso, tu falar isso, né? Como é que maneja? Então, como é que Isso. tu faz? Tu tem duas maneiras. Tu perder, tu quer botar o dinheiro fora e tu fazer certo, entendeu? Se Hum. tu pega lá, abrir o cerrado, bota o calcário e joga o boro junto, é a mesma coisa de pegar e comprar pintinho e abrir a gaiola e botar 2 raposas dentro. Outro dia tu vai procurar se tem uns pintinhos lá. Não tem Como é mais, que entendeu? faz então? Qual é a Então tu tem que solução? botar o calcário, deixar chover, reagir primeiro, porque o calcário, quando reage, a primeira coisa que ele faz é neutralizar o alumínio, entendeu? Matar teu gato vai pegar teu alimento. Então, Isso. neutralizando ele, tu pode colocar o boro. Então tem que dar 2 chuvas entre a aplicação do calcário e aí tu tocar o boro, entendeu? Não? E como é que tu vai enriquecer Entendi. o boro? Essa soja pega mais boro, cai na palhada, o milho cai na palhada, as palhadas mais ricas de boro que vão enriquecendo o teu solo, entendeu? A Uhum. ciclagem vai enriquecendo o teu solo. E eu sempre digo o seguinte, tu vai comprar semente para tua área, já compra o boro junto, botou semente, botou boro, entendeu? É quase que Entendi. em montanha. Quando eu tive aí agora, por exemplo, o próprio Ivan está correndo atrás, cara, para você corrigir boro, eu fiz esse ano. Tu tem um déficit muito antigo ali na tua área. Então Hum. eu sempre digo que tu começa a ver ganhos com o boro assim de melhorar teu solo a partir do 8º cultivo. Antes tu tá só, Oitavo cultivo. se você faz safra e safrinha a partir do 5º ano. Entendeu, não? Certo. Então, os primeiros 4 anos tu tá pagando um déficit que tu vinha acumulando. E pior é o seguinte, eu tenho uma ideia divina. Quando eu me formei, olha que eu lá eu sempre digo, o ano que eu me formei, o arco-íris ainda em preto e branco. Eu me formei em 1984 para 85. O soja se plantava no Rio Grande do Sul, entendeu? Não, Aham. basicamente. Aqui estava se começando Isso, a isso plantar. mesmo. 85 eu estava terminando meu curso de técnico em agropecuária. Então, olha aqui, ó, divino. Lá, meu avô, plantador de soja, meus tios, meu avô disse: nós colhemos 30 sacos de soja. Era a boca cheia. Com 100 sacas de soja, você comprava um Fusca zero na época, entendeu? Com 120 sacos, você comprava um trator. Olha Um só. palmetinho na época. Então, na época, é o seguinte, eu saí da faculdade e dizia assim, ó, boro tá bom a 0,3, claro, um nível para essa produtividade. Quando eu saí da faculdade, ele foi para 0,5, já começaram a colher 40, 50 sacas.
Quando colhia 60 sacos, sabe como é que era o cara? É. Mentiroso. É. Não era campeão de produtividade, ele era mentiroso na época. Entendeu? Os Mentiroso. tempos mudam, hein, Fernando? Ah, Os tempos mudam. se eu falasse meu avô na época que ia se colher 100 sacos de soja, tá, ele ia me chamar o maior burro da história, o maior mentiroso. Então, quando foi em 99, o boro foi para 0,9. Agora vem os campeões de produtividade do SESB. Sabe quanto que o boro tem que ter? 1 a Quanto? 1,2. 1 a 1,2. 1 a 1,2. Antes era 0,3 quando eu formei. E aí, em profundidade também. 0 a 20, 20 a 40, vai descendo, entendeu? Tu tem que ter boro em todo o perfil. Tu tem que ter a raiz em todo o perfil. A partir de quanto que ele vai ficar tóxico? O ideal para a soja é 2,6. 2,6. Exatamente. Então, bora você intoxica quando tu cai muito alto ali. E aí criou aquele negócio seguinte. Alguém falou uma vez que boro era muito perigoso e daí ficou perigoso. É que nem você passar na rua, aquele cara, o divino, é perigoso. E todo mundo na vila vai dizer, é perigoso. A Ficou fama como norma. cresce. Caramba. Hoje não. Já mudou isso, entendeu? Então aquilo criou, claro que tudo em excesso que é. Exemplo, eu ponho aqui no Mato Grosso, se eu plantar soja ou algodão, eu ponho de 3 a 3,5 kg somando os dois. Em algumas áreas com calcaragem alta, 4 a 4,5. Soja e milho eu uso 1,5 e 2, 3 quilos muitas vezes. Cara, estão produzindo 150 sacos de safrinha aqui e 80, 100 sacos de soja, de soja. Nós já temos produtividade aqui, que eu chamo, e logo, logo nós vamos chegar ao fator 300, que vai ser 100 sacas de soja e 200 de milho. Mas isso não em talhão específico, isso de maneira Não, vai começar a geral. Eu tenho um cliente meu aqui generalizada. que esse ano, mesmo com a pequena sequinha no cedo, em uma fazenda ele colheu 85,6 de média. Entendeu? De média. Ele colheu 10 sacas a menos, começou a botar bora agora, ele começou a correr atrás. Então, esse é o elemento. Então, entender isso é fundamental, viu, coisa. Então, o bora é o primeiro elemento. Se tu errou no primeiro, errou nos outros. Olha, tu viu lá, eu falei da parede celular, né? Outro Isso. detalhe, fecundação. Quando abre uma florzinha, tem que cair o pólen ali e fecundar o grãozinho da vagem. Então, o pólen cai aqui, ele tem que fazer um tubinho para chegar e atingir, fecundar lá o óvulo. Isso, Chama-se exatamente. tubo polínico. Se tem boro, forma calo nesse tubo e não fecunda e o grãozinho da vagem fica xoxa. Ou a flor cai, entendeu? Não. Então, a Entendi. fecundação. Uva, por exemplo, em uva que semente, você vai ter grãos bem grandes com semente e grãos apirênicos, entendeu? Não. Sem fecundação. Entendeu? Então, a fecundação. Algodão, uma maçã, tem mais em média 40 grãos, vai lá e fecunda só 30, tem menos semente, cresce menos fibra, dá menos produtividade. Espiga de milho fica mais curta. E na ponta ele forma um dedinho assim, chama-se dedo de Adão. Abre a espiga de milho e em cima na folhinha faz a aleta de espiga, tipo asa da andorinha. Sintoma. Folha de milho, tu chega na folha de milho. Quando eu tive aí há 4 anos atrás, 5 já, eu andei descendo de Catalão para a banda de Rio Verde, Jataí, parava na lavoura de milho, bora. Não, esses caras estão plantando o futuro deles. Entendeu? Aí o seguinte, Entendi. folha forma um zíper, tu olha assim na folha, parece que encolheu a nervura, então forma um zíperzinho na folha, entendeu não? Entendi. Isso quer dizer, a folha não expandiu consequentemente, ela fica pouco flexível. Aí ela racha, salta um aroma, aí uma cigarrinha lá do norte da Bahia, opa, vou voar até lá. Aí o seguinte, aí um pulgão, opa, tá docinha, vem para lá. Pode anotar aí, nós temos um problema de cigarrinha. O produtor não saber disso, é uma coisa. Agora, os engenheiros agrônomos que dão. Porque o engenheiro agrônomo ele é o médico que chega e dá a prescrição, né? Então, esse conhecimento, ele não deveria estar mais espalhado, não deveria ser, vou até usar a expressão aqui, de conhecimento público, digamos assim, ou ele é de conhecimento público, mas as pessoas não se importam com esse conhecimento. Muito profissional da agronomia, e eu me incluo nisso, ele tem uma certa, não usar o termo preguiça, tem uma certa indisposição de estudar, de ler.
Eu me formei isso aqui, cara, há 37 anos. Eu estudo muito mais hoje do que há 37 anos. Eu leio, Divino, 2 horas em média por dia para mim não ficar desatualizado. Ler artigo, estudar. Entendeu? Esse ano eu não trabalhava com Mirtilo, eu tive que ficar 2 meses estudando para entender uma cultura que eu não conhecia. A nutrição eu entendia, mas da cultura não. Então, estudar. Que é muito mais fácil ficar no Zap, no grupinho do amigo lá, babá, olhando filme, coisa e tal, do que estudar. Então, o pessoal pouco... E aí se forma. Se forma, ele pega o livro, assim, ó. Pega o livro assim, pá. Ó, esse aqui é um livro, um exemplo, ó. Tá vendo esse livro aí em inglês? Nutrição, Mineral de Plantas e Doença. Tá vendo isso aqui ou não? Eu cortei o Certo. livro, Espiral. escaneei e traduzi ele para estudar, porque eu leio inglês, mas chega numa palavra, o que é isso? Me parava, sabe? Ah, mas o que quer dizer isso? E velho, né? Velho começa a falhar lá. Então eu fiz esse livro para traduzir ele, para mim, quando tá lendo ele, não parar naquele ponto e, puta, o que é isso? Entendeu? Não, para não ter lá. Entendi. Para estudar, entendeu? Então, estudar. E esses livros todos que eu tenho são todos lidos. Não é para botar lá na estante e dizer, ó, aquele livro lá eu comprei. Nunca abri uma folha. Então, estudar. Então, o que acontece? Eu fiz uma exigência para mim, para entender. E voltando lá ao Boro, viu? Fecundação. Agora, outro detalhe assim, a folha produz tudo que vai para o grão. Imagina uma folha de milho. Tem canais aqui, ó, que chama floema, tem o xilema e o floema. Esses canais Isso. vão levando até a espiga. Tu imagina se ali naquela zíperzinho a estrada tá toda esburacada, cheia de buraco, começa a vazar açúcar, daí chama a tua cigarrinha. E eu ia dizer para você, cigarrinha agora, daqui 3, 4 anos, o nosso problema não vai ser cigarrinha, vai ser pulgão. Anota aí. Tá? Os pulgões vão começar, e o pulgão não é problema de sugar. Como a cigarrinha está em molicute, o pulgão traz 3 viroses para o milho, que já está aparecendo. Certo. Entendeu? São 3 viroses que vão estar aparecendo. Então, nós vamos ter molicutes, vão dar um jeito de dar resistência e vão vir o próximo. Porque o boro está baixo e o pessoal não ataca nisso aí. Você acha que a Depois cigarrinha daqui 3 anos não vai ser um não, problema tão grande? as variedades vão selecionando para resistência, como já tem outra, e o manejo vai sendo cuidado, sabe? Vai começando o pessoal a aprender Certo. mais, entendeu? Que nem foi a ferrugem. E aí depois, vem, entendeu? Agora, nós tivemos vários tipos de eventos, entendeu? Agora vai sair um evento de magnésio, mas o primeiro evento no Brasil do nutrientes foi chamado Boron Day Brasil. Tá no Boro de quadro, Brasil. procura aí, tu vai achar. Sobre boro, só um evento sobre o nutriente, porque é o primeiro nutriente que não pode faltar. Então, essa é a base. Ah, claro que se tu me pedir, Fernando, como é que funciona um zinco, como funciona um cobre, funciona um manganês, todos os nutrientes eu sei. Mas eu tenho que saber bem o primeiro também. Não, lógico, se você vai nutrir uma planta, você vai ter que balancear tudo isso, você vai ter que. É igual acontece com a gente quando vai lá no Claro, nutricionista, e né? só te colocando o seguinte, se você tem todos os outros balanceados, todos os outros, e o boro faltou, tu já errou. Entendeu ou não? Tu já errou. Entendeu? É ele. Porque é o seguinte, tu imagina uma raiz lá, né? Te mostrei, né? A raiz entra no solo, curta, e se ela entrar no solo com pouco boro, ela fica endurecida, tá? Rígida e cheia de fenda. Chama doença, nematóide, fusário, doença. E aí o fósforo não entra na raiz, diminui o fósforo. E na rachadura da raiz sai potássio, composto fenólico, aminoácidos e açúcar, chama doença radicular. Entendeu? Fernando, eu já percebi que eu tenho que ter uma semana só conversando com você para a gente poder entender um pouco desse assunto. Pelo jeito, é 2 anos de programa para a gente poder entender um pouco mais sobre o boro. E o nosso tempo acaba. A prosa tá boa, mas o tempo acaba. Só para te colocar assim, para finalizar, para você trazer nutrição, você tem que fazer análise de solo,
análise de folha e análise de grão, você saber os processos. Porque a análise de solo te dá um chute calculado, a análise de folha te diz o que está acontecendo no processo e a análise de grão vai dizer o que realmente é. Eu sempre digo, análise de solo é a tua área de estudo, a análise de grão é como é que tu foi na prova, a análise da folha. A análise do grão vai dizer que nota tu teve e aonde tu acertou e tu errou. Então eu trabalho com esses 3 fatores que eu tenho. E eu só para salientar isso, na época o pessoal me pedia muito para explicar, eu fiz um curso na internet, está lá na internet, o cara paga, assina e assiste todas as aulas minhas, primeiro de estrutura de planta, depois de célula e como os nutrientes funcionam lá. E depois eu fiz um sol de soja. O do algodão eu estou esperando que Deus me dê força para fazer. Para passar essa informação. Aí o cara diz assim, ó, vou lá, quero assistir a aula sobre zinco, vai lá, assiste. Quero assistir a aula sobre cobre, tá lá. Quer assistir 20 vezes a aula, pode assistir, tem material de apoio. Pronto, não vence o tempo. O cara vai estar lá. Então, o exemplo claro que tu conheceu lá, o nosso amigo, né, o Leandro Barcelo. O Leandro Barcelo é um filho meu que eu dei o primeiro aula de filologista e foi o cara que mais aula assistiu do meu curso, agora fez um curso para ele também lá. Então, conhecimento só é válido quando é transmitido e executado. Meu amigo, eu fiquei encantado com essa prosa, muito obrigado, maravilhoso falar com você. É só a primeira conversa de muitas que virão, com certeza absoluta. E você, além de um grande profissional, mostra-se um ser humano fantástico. Muito obrigado, viu? Isso. Quando tu tiver assim, eu tô sem opção de falar sobre um assunto, pode me chamar aí que vai ter. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Negócio de ser opção não existe, não. Meu amigo, um abraço pra você. Fica com Deus, viu? Obrigado, valeu, um abraço. Hoje eu tive o privilégio de conversar com o Fernando. Gente, o Fernando é uma pessoa sensacional, Warpecholsky, olha só o nome dele. E nós falamos a respeito da atenção aos cuidados nutricionais das plantas. Se você gostou dessa nossa prosa, deixa aí um comentário, deixa um gostei, compartilhe com outras pessoas, conforme o próprio Fernando disse. E se inscreva nesse canal. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.